você nunca se perderá. Porque desde uma vez que Deus te salvou, Ele nunca, nada te tirará da mão desse Deus. Aleluia! Vamos aprender esse hino. Como Enoque andou com Deus, está chegando a nossa hora de sermos arrebatados. Glórias a Deus! Aleluia! Como Enoque andou com Deus, foi arrebatado. Sei que hoje é nosso dia, chegou a nossa vez. Eu já ouço o tropel do esposo a vir por mim. Vamos ser arrebatados, já fomos revelados na paz. Vamos colocar em pé, palavra de Deus, na palavra. Vou mergulhar, me posicionar em sua palavra. Na palavra, na palavra de Deus, na palavra. Vou mergulhar, me posicionar em sua palavra. Aleluia! É hora de posicionamento na palavra de Deus. Encontrar o seu lugar no corpo de Cristo. Aleluia! Louvado seja Ele. O Filho do Homem tem descido para nós. Aleluia, aleluia. Glórias ao Senhor. Aleluia. Ó, a manifestação do Filho do Homem, como Pedro no passado, por Deus foi revelado. Assim Deus nos faz também saber os seus segredos. Já estou me preparando. Aleluia! Vamos ser arrebatados. Vamos crer. Oh Deus, aleluia! Aleluia! Oh Deus Todo-Poderoso, vou mergulhar, me posicionar. Em quê? Em sua palavra. Temos crido? Temos crido. Oh Deus! Aleluia! Vou mergulhar, me posicionar em sua palavra. Tempo de arrebatamento, é tempo de saída, é tempo de deixar essa era de Laodiceia, é tempo de deixar tudo, posicionar na palavra. Oh Deus! Oh Deus, não me deixa, Senhor. Não, não, não. Oh Deus Todo-Poderoso, este é o tempo de expormos o sinal. Já sabemos quem nós somos, não tememos nem mal. Eu já ouço o tropel, esposo a vir por mim. Vamos ser arrebatados, já fomos revelados na palavra. Tem nada mais escondido de nós, os segredos foram revelados. Oh Deus,
Feche seus olhos. O que você está precisando agora? Agora, hoje, neste momento, é o Espírito Santo. Ele tem o Espírito Santo para te dar. Oh Deus Todo-Poderoso, minha vida não está de acordo, Senhor, mas eu preciso de Ti, Pai, me posicionar na palavra. Vou mergulhar e posicionar em Sua palavra. Oh Jesus, a palavra de Deus. Irmão, o que é a palavra de Deus? É Deus entre nós nesta noite. Irmão Joglair, por gentileza. Oh Deus Todo-Poderoso, glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Glória ao Senhor. Aleluia, Pai. Glória, aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Glória ao teu nome, Senhor. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Glória ao Senhor. Oh Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia.
Oh, Jesus, glorificado é o teu nome, Senhor. Tu és digno, Pai, porque tu venceste, Senhor. Tu és digno, Pai, porque não havia ninguém digno, Senhor. Mas um dia um homem que veio da Galileia, com 33 anos de idade, tomou uma cruz romana e subiu ao Calvário por nós, Pai. Oh, Deus, quando nós pudermos olhar o Senhor, Pai, e pudermos se prostrar a teus pés, como nós queremos fazer como aquela mulher pecadora. Ela teve a revelação de quem era o Senhor, enquanto os fariseus estavam apenas zombando de ti, Pai. Aquela pobre pecadora, semente de Abraão, entrou despercebidamente. E ela fez algo, Pai. Ela lavou teus preciosos pés, Senhor. Estavam tão empoeirados, Senhor. Oh, Deus, ajuda-nos, Pai. Nós queremos lavar os teus pés, Senhor. Tu és a palavra desse dia, Pai. Essa palavra está empoeirada por credos, dogmas, tradições dos homens, tem manchado essa Bíblia, Pai. E eles têm feito um leilão denominacional e têm dado tão pouco por ela, Pai. Mas como aquele homem disse, não, esse violino vale muito mais. E ele tomou e começou a tocar. E ele tirou uma nota daquele violino. Pai, nós sabemos que essa palavra vale muito mais, Senhor. Nós tiramos uma nota de Atos 2:38. Nós fomos batizados no precioso nome de Jesus Cristo. Os nossos pecados foram sepultados, Pai. Oh, nós recebemos a promessa do Espírito Santo que nos guiaria em toda a verdade, Pai. E o Senhor tem vindo e nos guiado de Gênesis a Apocalipse, Pai. Revelado todo este livro para nós, Senhor. Mostrado, Senhor, a nossa herança, Pai. Muito obrigado, Senhor Jesus. E venha mais uma vez partir o pão para nós nessa noite, Pai. Pois nós esperamos unicamente em Ti, Senhor. Porque Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente, Pai. Amém e amém. Aleluia. Boa noite, irmãos. Podeis vos assentar por um momento. Que o Senhor Jesus recompense cada um. Creio que é maravilhoso nós estarmos na presença de Deus. Podemos adorar o seu nome. Podemos relembrar que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, né? E o salmista Davi disse: deleita-te no Senhor e Ele concederá o desejo do teu coração. Amém? Nós cremos que nessa noite Ele pode conceder o desejo que está no seu coração, no meu coração, no nosso coração, né? Temos aqui algumas notas, algumas eu vou deixar para o final, que é só aqui para a igreja local. O pastor ele está de viagem, né? Então somente vai retornar na quinta-feira. E então hoje ele novamente não está. E na terça-feira teremos novamente a transmissão às 20 horas, se Deus permitir, sobre algum assunto que Deus colocar nos nossos corações, né? Sabemos que a hora é muito avançada e o anjo já desceu e colocou o pé sobre a terra e sobre o mar e falou que o tempo não seria mais, mas que nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele tocasse a sua trombeta, então todos os mistérios seriam revelados.
E nós temos visto isso como um acontecimento já passado. Então nós entendemos que é muito tarde a hora que nós vivemos. É uma hora realmente de desprendimento. Eu creio que muitas coisas que o irmão Brana falou eram profecias que não eram exatamente para o seu dia, mas era para o nosso dia. Quando ele diz assim: vocês paguem suas contas, acertem tudo, não tenho nada pendente, porque a qualquer hora o rapto pode acontecer. Então nós entendemos que este é um dia onde realmente isto é o real cumprimento disto que ele falou, né? E também estamos felizes pelo que Deus está fazendo no nosso meio, que nós temos aprendido que Deus é a palavra, né? Ele é o livro, Ele é todos os selos, o profeta nos diz. Então, quando nós vemos que este livro que foi aberto, então isto deveria produzir, diz o profeta, um avivamento na sua noiva, na noiva do Senhor. E nós estamos felizes de ver que está havendo um grande despertamento nos nossos jovens, e eles estão se consagrando, eles estão desejando se separar de todas as coisas do mundo, e eu penso que só a palavra faz isso. Mas se nós pregamos a palavra em sua totalidade, então ela se encarrega disso, né? Que Deus é a palavra. Então nós temos visto que eles estão tendo um despertamento para uma vida de consagração maior. Nessa noite eles estiveram orando ali na chácara, um grande grupo deles, até umas horas da madrugada, cantando, falando da palavra. Isso é só Jesus que pode fazer, né? Então é esse Jesus vivo que é a palavra, né? Revelada para nós. Então nós estamos agradecidos por isto, né? Apenas antes de eu ler a Bíblia, eu gostaria de anunciar, também tem uma mensagem: a posição de um crente em Cristo. A posição de um crente em Cristo. Já está disponível, você pode pegar na secretaria no final. Já está a distribuição já. Gostaria só de ler um parágrafo que no 7º selo, apenas para antes de eu entrar na mensagem, eu gostaria de ler só o parágrafo 304. Brana diz assim: apenas mostra que isto vem de Deus, pois veja, isso se encaixa exatamente nas promessas de Deus, no final da mensagem. Observe você, notem, agora, para a mensagem do fim do tempo, este selo, o 7º selo, é o que ele estava falando. A mensagem do fim do tempo, este selo. Afinal de contas, ele tem revelado todos os 6 selos, mas ele não diz nada a respeito do 7º. É o selo do fim do tempo. Quando isso começa, será absolutamente um segredo total, de acordo com a Bíblia, antes de saber aquilo. Antes de saber aquilo, seria um segredo total, de acordo com a Bíblia. E recordem, diz o profeta, Apocalipse 10, 1 ao 7. 1 ao 7. Capítulo 10, 1 ao 7. No final da mensagem do 7º anjo, todos os mistérios de Deus seriam conhecidos. Amém. Estamos no fim do tempo, na abertura do 7º selo. Amém. Então podemos ver que o 7º selo, ele
compreende um curso desde a descida do anjo forte até o rapto da noiva. Então ele culminará para nós. Também nessa mensagem, eventos modernos são esclarecidos pela profecia. Essa é uma citação a respeito da era de Laodiceia. Ele diz: este não é o dia dos pentecostais. Todos vocês sabem que os pentecostais são os laodiceianos. Mombrana diz isso em outras mensagens. A era pentecostal passou. Os pentecostais estão acabados. Este é o tempo da colheita. Está vendo? É o tempo da colheita. O grão. A água foi derramada. O grão está ficando maduro. Venha para o grão, meu querido irmão. Amém. O profeta estava falando isso também em profecia, porque a mensagem estava apenas começando a ir e a sair, né? Ele estava aqui em 65, saindo de cena, e ele estava falando muitas coisas que aconteceriam e nós seríamos que vivenciaríamos estas coisas. Agora eu convidaria vocês para se pôr de pé para lermos a escritura que eu vou usar nessa noite, que é a escritura de São Lucas 24. Capítulo 24, versículo 12 até o 34. É a escritura que o profeta usou para pregar eventos esclarecidos pela profecia. Eu desejo compartilhar com vocês algumas coisas do que ele nos falou aqui nessa noite. Então vamos tomar essa escritura. Que Deus abençoe todos os nossos ouvintes que estão nos acompanhando pela internet e todos os que têm vindo também nessa noite aqui. Que o Senhor os abençoe. Então, São Lucas 24, a partir do verso 12. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro e, abaixando-se, viu só os lenços ali postos. E retirou-se, admirando consigo aquele caso. E eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. Iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? Por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleófas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém, e não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou: quais? E eles lhe disseram: as que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isto, é já hoje o 3º dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim, como as mulheres haviam dito. Porém a ele não ouviram. E ele lhes disse: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória?
E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu e lhe deu. Abriram-se-lhes então os olhos e o conheceram. E ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém e acharam congregados os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor e apareceu a Simão. Pai celestial, Senhor Jesus, venha abençoar tua palavra. Ela já é abençoada, Pai. Venha vivificá-la então nos nossos corações, pois pedimos no nome de Jesus. Amém. Assentai-vos, irmãos. Então eu gostaria de compartilhar com vocês alguns pensamentos sobre eventos esclarecidos pela profecia. Nós sabemos que a Bíblia é um livro de profecia. Ela prevê todos os acontecimentos de ontem, de hoje, de amanhã, tudo que foi, tudo que é, tudo que será. Ela está contido na Bíblia. Apenas o que precisamos é do Espírito Santo para vir e abrir os nossos olhos para entender. Que foi justamente sobre a leitura que nós acabamos de ler. Que o que eles estavam falando já havia acontecido a ressurreição. E todavia, para eles ainda era algo muito, muito misterioso, todos aqueles acontecimentos. Mas então nós veremos que Jesus mesmo se encarregou de esclarecer aquilo para eles. E sendo que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, então somente Jesus, somente o Filho do Homem, é o que poderia vir e esclarecer para nós as profecias relacionadas a esse dia. Somente Ele poderia vir e fazer claro os acontecimentos desse dia e predizer as coisas que estão por vir. Por isso, nessa mensagem, eventos esclarecidos pela profecia, o profeta diz assim: e quando você vê a igreja se tornando mundana, como foi nos dias de Sodoma, e vê toda a igreja mundial indo adorar o Deus desta era maligna, e vendo aquilo, então vendo uma minoria, um grupinho reunido sobre a inspiração de Deus, produzindo outra vez a vida de Jesus Cristo, através das Escrituras que estão supostas a acontecer, você saberá em que horas você está vivendo. Então a única maneira de conhecer a hora e o dia que estamos vivendo é quando nós, pela inspiração de Deus, podemos ver o cumprimento da Escritura para o nosso dia. Essa Bíblia prediz por profecia o dia em que estamos vivendo e o tempo que estamos vivendo e que espécie de eventos devem estar acontecendo. Ela prediz isso exatamente ao pé da letra e nunca falhou em nenhuma era, o tempo todo. Nenhuma vez só ela falhou. E ela não falhará. Por quê? Pois quem está predestinado para ver isto, verá isto. Amém. Jesus disse: nenhum homem pode vir a mim a não ser que meu Pai o traga. E todo o que o Pai me tem dado virá. É a palavra encaixando com a palavra. Ela não pode fazer nada mais. Nós conhecemos o dia
em que nós estamos vivendo. Então, quando nós conhecemos o dia que nós estamos vivendo, e a palavra é atraída pela palavra, então é por isso que você, sendo parte de Deus, você é atraído pela manifestação da palavra de Deus para o dia que nós estamos vivendo. É por isso que você vem e aceita o Senhor. Como nosso irmão foi batizado na quarta aqui, algo fez contato com a sua alma, e aquilo começou a atrair o seu coração. Aquilo não foi a obra de um homem, aquilo foi a obra do Espírito Santo, porque Jesus disse que é o Espírito Santo que nos convence do pecado. É o Espírito Santo que nos convence do nosso erro, da nossa incredulidade. É o Espírito Santo que faz o homem dar meia volta e voltar atrás e começar pelo caminho oposto do que ele estava indo. Então, por isso é que nós confiamos que tudo descansa realmente em uma palavra: predestinação. Todos aqueles que o Pai tem me dado no passado, antes da fundação do mundo, Jesus disse: virão a mim. E então nós vemos que esse vir a mim é algo no tempo presente. Então é vir a esse Jesus manifestado hoje, a palavra do dia que nós estamos vivendo. E o irmão Branham diz: observe, enquanto passamos pela Escritura nessa tarde, como tudo o que foi profetizado acerca dele aconteceu exatamente da maneira que tinha que acontecer. E eles deviam ter conhecido esse evento, porque Jesus tomou para si todas as profecias que falavam a respeito do Messias, e ele veio e aplicou para a sua própria vida, e ele mesmo começou a discorrer sobre aqueles acontecimentos, e começou a demonstrar que aquele homem que viveu, do qual eles estavam falando, se encaixava exatamente sobre aquilo do que eles estavam falando. Jesus tomou os acontecimentos daquele homem e começou a conectar aquilo com as Escrituras e começou a fazer aquilo claro. Jesus não chegou e disse: olha, eu sou aquele homem, vocês devem reconhecer que eu fiz tudo aquilo, e vocês ainda não reconhecem que eu, Jesus de Nazaré, estou aqui e eu cumpri tudo isto. Não, Jesus começou a tomar as Escrituras, ele começou pelo Salmo, pelos profetas, pela lei, e começou a pregar para eles. E quando Jesus começou a alinhar as Escrituras para eles, então algo começou a acontecer no seu interior. É Jesus, quando ele vem, o Espírito Santo, e começa a alinhar a Escritura para você. Quando ele alinha Mateus 28:19, a ordem de ir e batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ele alinha isso para você com Atos 2:38, que é o batismo no nome do Senhor Jesus Cristo. Ele alinha essa Escritura com essa, então isso vem em linha para você. E então você começa a compreender o plano de Deus, o reino de Deus começa a ser esclarecido para você. Mas depende dele fazer isto para nós. É só ele que pode trazer as Escrituras em conexão. Por isso é que nós, os pregadores, cada irmão, mais do que nunca nós precisamos do Espírito Santo. Porque somente o Espírito Santo é que pode revelar para nós as Escrituras e a palavra para esse dia no qual estamos vivendo. Não é apenas um estudo sistemático, não é apenas como o mundo todo estuda a Bíblia e eles nunca podem conectar. Nós poderíamos estudar as mensagens, todas as 1200 quase, mas ainda assim nós precisamos do Espírito Santo, porque é só Ele que pode conectar isto para nós, porque foi Ele que trouxe a pregação da palavra para esse dia, e é o ministério do Filho do Homem, e Ele é o único que pode trazer isso em conexão para nós. Por isso a mensagem, irmão, não pode ser entendida pelo intelecto. A mensagem depende de Deus. Nós precisamos do Espírito Santo para clarear o caminho, para conectar as coisas para nós. Sim, é isso que nós precisamos. E então, Jesus começou a lhes falar. E eles estavam aplicando isso em lugar mais para frente. Jesus começou a falar de Isaías 9.
Jesus começou a falar das Escrituras, que uma virgem conceberia. E o mundo religioso naquele dia já tinha jogado aquilo lá para frente. Não tinham visto o cumprimento que havia acontecido diante deles. E o Mombrana diz: o mesmo é isto agora. Examinai as Escrituras, porque são elas que dizem a hora que estamos vivendo. Dizem exatamente o que acontecerá nesse dia, e são nela que deveis descansar. É na palavra. Quando nós podemos ver o cumprimento da palavra, então nós podemos descansar, que isto é a verdade. Quando nós podemos ver o cumprimento das promessas para hoje, quando nós podemos ver o 7º selo que se abriu para nós, quando nós podemos ver a sua descida, quando nós podemos ver que os 7 trovões soaram e revelaram todos os mistérios que estavam selados por esses selos no livro, quando nós podemos entender essa descida, esse 7º selo de uma forma tríplice, quando primeiramente ele vem no Filho do Homem e revela os mistérios para nós. Por isso ele é o mensageiro do 7º selo, ele é o mensageiro de Cristo. Quando nós podemos ver que agora a noiva tem uma parte disso, que era ele e um profeta, agora é ele e uma noiva ao redor de toda a terra, ungindo um corpo agora para chegar à estatura de um varão perfeito. Então nós vemos que essa é a parte, é uma segunda parte nisso. E então nós podemos entender que há uma última parte, que é encontrar com o Senhor nos ares. Mas nós temos que ver o cumprimento da Escritura para esse dia, porque é somente o cumprimento da Escritura, ao vê-lo, é que produz fé. Quando eles puderam ver realmente Jesus, porque enquanto ele andou com eles 6 horas, eles ainda não puderam vê-lo. Mas quando ele se deu a conhecer, realmente os seus olhos foram abertos, então eles puderam reconhecer. Ninguém mais podia dizer que não era ele. Ninguém mais podia dizer que ele não havia ressuscitado, porque agora eles tinham tido uma experiência pessoal. Por isso é que Jesus tem que ser pessoal para nós. Jesus é a palavra, e essa palavra tem que ser uma revelação pessoal para mim e para você. Por isso é que a revelação, ela é dada individualmente. Deus vai trazendo a revelação a cada um, a cada membro do corpo de Cristo, até que todos possamos chegar a uma mesma medida de fé, ao mesmo nível de revelação. Então nós vemos a revelação, o cumprimento das promessas. Nós vemos a noiva sendo uma expressão a mais dele. Nós vemos que ele transfere a sua glória. Ele vem ao mensageiro, e então ele transfere aquilo que ele trouxe ao mensageiro. Agora ele transfere para a noiva, e então a noiva se torna a voz final. Então nós temos que compreender e ver a sequência das Escrituras para o dia que nós estamos vivendo. Então, quando nós pudermos ver isto, então isto vai produzir em nós uma fé genuína, ou uma revelação verdadeira. Por isso é que a era de Laodiceia, como o irmão Brano está dizendo aqui, que colocou ele para fora. Eles simplesmente não convidaram ele para entrar. Não fizeram como os caminhantes de Emaús, que convidaram ele para entrar. E eles, ao não convidar, ele simplesmente seguiu adiante. Por isso é que de 56, quando o irmão Brana diz que a América estava acabada, porque 50 anos que havia aberto, a era de Laodiceia havia começado. E 56 foi o último ano para a América. E Deus levou o profeta a começar a pregar a palavra. Começou a mudar o seu ministério de cura divina. E Deus começou a dizer para ele começar a introduzir a palavra durante as suas campanhas ainda. E então de 56 a 63, nesse período de 7 anos, ele estava trazendo a palavra no meio dos pentecostais. Deus estava dando a última chance para eles. Por isso ele teve esse tempo de 7 anos, tentando tirar eles de dentro da era pentecostal, porque agora Deus ia sair para fora, para a era da noiva, para a era da palavra. Então houve esse espaço de 7 anos, Deus em um profeta dentro da era de Laodiceia ainda, tentando arrastar eles para fora. Mas finalmente eles o chutaram para fora. Finalmente eles o rejeitaram. Eles não convidaram para entrar, porque não havia lugar para ele na estalagem. Como quando ele nasceu lá na sua primeira vinda.
A Bíblia diz que não havia lugar para ele na estalagem. Por isso ele nasceu lá fora, em Belém. E nesse tempo, novamente, quando ele veio, agora não havia lugar para ele no mundo religioso, não havia lugar nas estalagens desse dia, não havia lugar no sistema para esse dia, mas havia uma pequena manjedoura para que ele pudesse nascer. Haveria uma noiva que seria a casa do pão de Deus, como era Belém, e essa noiva seria indivíduos que se tornariam realmente a casa da morada do pão de Deus, que é a palavra de Deus para esse dia. Então, sempre Deus tem um plano traçado. Mas ele escolheu o homem, e ele escolheu a maneira pela qual sua palavra viria. Deus tem um plano traçado, uma meta, e ninguém vai detê-lo. Ninguém vai conseguir barrar a Deus, porque quando Deus disse, então aquilo está estabelecido. Deus falou, então nada vai mudar aquilo. Vai acontecer. Tudo o que Deus disse virá ao seu pleno acontecimento. Deus faz sua própria escolha, por predestinação. Ele escolheu os profetas para cada era. Observe isso. Ele prepara a natureza daquele profeta para encaixar naquela era. E ele encaixa o seu estilo. Ele escolhe o homem com estilo para aquela era. É por isso que ele escolheu Elias para essa era, porque ele precisava de um estilo daquele homem novamente. Ele precisava de uma mesma natureza humana como tinha o primeiro Elias. Ele precisava de um homem do deserto. Ele precisava de um homem rústico. Ele precisava de um homem que não tinha medo. Ele precisava de um homem que não se comprometeria com o sistema. Então ele precisou, e ele escolheu uma natureza humana que ele pudesse se encaixar e operar isso na sua maneira. Então Deus sabe escolher um homem. Por isso, quando Deus escolhe um pastor e dá o dom para ele, é porque Deus viu que aquele homem se encaixava para aquilo. Aquele homem saberia como resolver os problemas das famílias. Aquele homem saberia como aconselhar o povo. Então Deus dá sempre o dom conforme a natureza daquele homem. Deus nunca vai usar um evangelista para ser pastor, porque o evangelista é um homem que prega e quer ver as almas vir ao altar, e ele é como uma bola de fogo. Ele não é um homem que pode se estabelecer em uma comunidade. Então Deus usa o dom conforme a natureza daquele homem, ou dá o dom conforme a natureza, e ele faz para si o homem da hora para apanhar o povo da hora. Isto é certo, ele faz isso. O homem da hora para apanhar o povo da hora. Então, isso nos mostra que nós, como Eliseu agora, sendo a noiva, ela tem que ter o mesmo calibre de Elias, ou o mesmo tipo, o mesmo estilo, a mesma maneira de atuar, porque é o homem da hora para o povo da hora. É por isso, irmã, que vocês ouvem a palavra de Deus para esse dia, porque vocês são as mulheres da hora que ouviriam a voz de um profeta Elias para essa hora. Vocês seriam as damas verdadeiras desse dia. É por isso que vocês se encaixam com essa mensagem. É por isso que deixar o seu cabelo crescer não é um fardo para você. Usar vestidos e vestes decentes, isso não é um fardo. Por quê? Porque há o mesmo calibre em você que havia em Elias. É o mesmo calibre. Você é o Eliseu desse dia. Então, Deus encaixa. E você acha que o diabo também não faz? O diabo é um copiador. O diabo, ele copia tudo o que Deus faz. O diabo simplesmente copia. Essa é a maneira que ele atua todo o tempo. É a maneira do diabo atuar, é copiando. Por isso que ele copia. E ele sabe como preparar. Ele tem preparado o seu líder. E olhe como ele tem dado um líder para a igreja mundana, como é um líder carismático. Nunca houve um líder tão carismático, e todos estão boquiabertos com o líder que eles ganharam, com o Messias que eles ganharam, com o falso ungido que eles ganharam, porque o diabo também vai buscar o homem que tem a natureza certa para cumprir o seu plano. Sempre assim. Veja Judas. Judas tinha a natureza dele por amor, por dinheiro. É por isso que ele vendeu a Jesus.
Havia dentro de Judas um desejo por dinheiro. E Jesus sabia todo o tempo, desde que escolheu a Judas, ele sabia que Judas realmente ia cumprir a profecia que estava falando a respeito do traidor. Então Judas tinha uma queda por dinheiro. Ele sempre estava fazendo alarde de economizar. Mas a Bíblia diz é porque ele cuidava da bolsa e ele metia a mão ali dentro. Ele já desviava o dinheiro das campanhas. Ele já era um que passava a mão ali na bolsa. Era algo que estava dentro dele. Então, ele foi o homem que o diabo cumpriu o desígnio para aquele dia. Mas quem chamou aquele homem? Foi o próprio Deus. O próprio Deus chamou Judas para cumprir a Escritura. Irmão, isso mostra que nada acontece sem a permissão de Deus. É por isso que Deus, diz o irmão Branham, levantou a Rússia. E o profeta diz, você dizer que Deus levantou a Rússia? Os pregadores ficavam arrepiados quando ouviam isso. Mas eles não entendiam que o Deus que nós servimos levantou Nabucodonosor e levou ele para trazer juízo sobre Israel. E é o que Deus fez, levantou o comunismo, a Rússia, e ela está lá ainda para trazer juízo sobre a falsa prostituta, para destruir o Vaticano. E há uma bomba atômica ali reservada para eles. Então, Deus levanta tudo para cumprir o seu propósito. Amém? Então, irmão, não é bom servir um Deus que tudo está sob o seu domínio? Nada está fora de ordem. Os dias de Sodoma que estão aí, Deus já sabia disso. Em 33 ele levantou um profeta águia e olhou por cima e viu a imoralidade das mulheres. E disse que elas seriam a coisa mais baixa da terra. E as pessoas que ouviram aquilo diziam, mas não pode ser. Mas hoje nós vemos que isso está diante dos nossos olhos. Então isso não pegou a Deus de surpresa. Isso tinha que vir e acontecer nesse dia, para que Deus possa trazer juízo para essa geração, e assim mesmo ele ser justificado, porque há um povo que tem transpassado as suas leis e a sua palavra. Mas Deus conhecia tudo isto desde o princípio. Deus movia suas mãos dos profetas, movia os seus olhos em visões, e eles não podiam dizer nada, exceto aquilo em que eles estavam olhando. Eles não podiam falar nada, porque ele tinha controle total da língua, dedo, cada órgão do corpo. Estava completamente controlado por Deus. Eles eram parte de Deus, e ele era a plenitude de Deus, Jesus. Jesus era a plenitude de Deus. Os profetas eram parte de Deus. Por isso é que nessa era final, a plenitude tem voltado para nós novamente. Porque todos os profetas eram parte de Deus. O irmão Branham, como um mensageiro para a era de Laodiceia, ele era um profeta. Ele já nasceu um filho do homem. Ele nasceu um profeta. Mas chegou uma época no ministério dele que agora o próprio filho do homem tomou aquele corpo e começou a revelar o segredo dos corações. E então mais à frente, em 63, ele toma aqueles lábios e começa a revelar todos os mistérios da Bíblia para nós. Então agora a Bíblia veio em plenitude, Deus veio em plenitude. Por isso é que é o mesmo ministério, voltando novamente no dia que nós estamos vivendo. Observe como Jesus, a palavra, fez com que esses dois discípulos de coração partido, soubessem que ele era o seu Messias. O Messias, a palavra prometida. Observe o que ele fez. Ele recorreu à profecia. Ele começou nas Escrituras. Ele começou a tomar. Por isso veio um profeta nesse dia e começou a tomar uma escritura que ninguém sabia para onde se aplicava. Ele tomou Zacarias 14:9 e ele disse, no tempo da tarde haveria luz. Quem poderia tomar essa escritura e dizer que era para esse dia? Mas quando o Filho do Homem veio, ele tomou essa escritura e disse, essa escritura é para o tempo do entardecer. No tempo da tarde haveria luz. Começou a tomar cada escritura que dizia respeito a esse dia. E então começou a aplicar para esse dia. Tomou Malaquias 4. E então começou a aplicar para o nosso dia. Tomou cada escritura que falava para esse dia. Ele trouxe e aplicou no seu devido tempo.
Somente Deus poderia fazer isto. Somente Cristo poderia fazer isto. Tomar essas escrituras e aplicá-la para o dia que nós estamos vivendo. E então ele volta, Jesus, e diz: ó nécios e tardos de coração, para crer em tudo que os profetas disseram que aconteceria. Vem? Observe. Agora, voltemos à profecia. Que repreensão para os crentes que alegam crer nele. Era uma repreensão que Jesus estava dando. E o profeta diz: que repreensão para os crentes que alegam crer nele hoje. Os que hoje alegam crer e ainda são nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. E ele se identificou na palavra. Mas quando ele foi e começou a falar sobre o que os profetas disseram a respeito dele, e ele começou, como João deixou, como João deixou a palavra, a Bíblia identificar sua mensagem. Qualquer profeta verdadeiro fazia isso, sim. Ele não saiu e disse: eu sou. Não, esse não é um verdadeiro profeta. Um verdadeiro profeta não vem dizendo, tocando trombeta, quem ele é. Ele vem pregando a palavra, e o que ele vem pregando identifica ele. Foi isso que identificou o profeta de Deus para nós, para essa época. Foi isso que fez ele se tornar realmente a boca de Deus para mim e para você, porque ele veio trazendo a palavra de Deus para esse dia. E quando ele começou a falar da palavra para esse dia, você começa a captar que aquilo estava cumprindo na vida daquele homem. Então, essa é a maneira de um verdadeiro profeta. Observe, ele foi exatamente de volta a esses dois discípulos, Cleófas e seu amigo, no caminho de Emaús, e ele recorreu às escrituras e disse: por que vocês são tão nécios em não crer em cada palavra que os profetas escreveram a respeito do Messias e que teria que cumprir? Que dia! Sim, João fez a mesma coisa. Examinai as escrituras, olhai para trás. Deveria estar claro hoje a coisa que vemos, o Espírito Santo fazendo. Examinai as escrituras, e ele quer que façamos isto nessa noite. Ele quer que você e eu vejam o cumprimento da escritura para esse dia que nós estamos vivendo. Que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, para que eu não venha e fira a terra com maldição. É uma escritura que ele quer que você entenda. É uma escritura que ele quer que você veja. Ele quer que você veja Apocalipse 18:4. Sai dela, povo meu. Ele quer que você ouça essa voz clamando para você sair de toda a denominação que você está. Porque, irmão, cada denominação vai guiar a marca da besta. Cada uma delas vai guiar ao Concílio Mundial de Igreja. E se você não sair agora, um desses dias vai ser tarde demais. E você então terá que dar a sua vida por amor à verdade, se quiser escapar. Mas ainda nesse tempo, Deus está com uma voz chamando você para sair. Talvez você nunca ouviu essa mensagem, mas nessa noite você está aqui ouvindo. Isto é a voz de Deus para esse dia. É o cumprimento da Escritura de Malaquias 4, de Apocalipse 10, de Lucas 17:30, e todas as Escrituras relacionadas ao dia que nós estamos vivendo. Que no tempo da tarde haveria luz. Então Deus quer que você reconheça isso e escape pela sua alma. Então nós vemos a palavra, ela mesmo citando a palavra de si própria. O próprio Jesus, sendo a palavra em carne, citando a palavra escrita. Ele estava reconhecendo quem ele era. Ele sabia quem ele era. É isto. Por isso o profeta pregou, reconhecendo o dia e a sua mensagem. Por isso ele diz que a noiva chegará o dia que ela reconhecerá quem ela é.
Mas como ela vai reconhecer quem ela é? O irmão Branham diz que seria a pregação da palavra que traria a ela o reconhecimento de quem ela é. Seria a abertura dos mistérios, a revelação do livro que levaria essa igreja a reconhecer a posição que ela tem na palavra. Então, toda a mensagem que o mensageiro trouxe é para que possa levar a noiva a reconhecer quem ela é. Por isso, irmão, como podemos nós, depois de 1000 e tantas mensagens, depois do livro todo aberto, ainda achar que isso não é suficiente para produzir fé de rapto numa noiva? Quando o irmão Branham diz que os trovões revelados trariam a fé de rapto, e é os mistérios que foram revelados, diz ele. Então isso é mais que suficiente, porque a palavra em plenitude, e ela sendo pregada, ela vai produzindo reconhecimento e fé de rapto no coração do eleito. Foi isso que Ruth fez. Ruth é um tipo da noiva. Ruth, quando chegou, foi à meia-noite que Boaz, quando ela se deitou aos pés de Boaz, e Boaz perguntou: quem é você? E ela disse: eu sou Ruth. Ela disse o seu nome. E então, quando ela disse: eu sou Ruth, então ele disse: eu me casarei com você. Irmão, quando nós viemos, é no tempo da meia-noite que nós estamos vivendo. E essa é a hora de nós deitarmos aos pés de Boaz. Boaz é Cristo, é a palavra. É a hora de humilharmos, deitar aos pés. Ruth estava dizendo: eu me humilho, eu deito aos pés dele. Era um símbolo de humildade. Era Deus traçando um quadro da hora que estamos vivendo, dessa noiva se humilhando aos pés do nosso Senhor, aos pés do nosso Boaz, e dizendo: Senhor, eu estou aqui para cumprir tudo que a tua palavra requer de um homem e de uma mulher. Se eu tenho que deixar o mundo, se eu tenho que deixar as más companhias, se eu tenho que deixar o pecado, se eu tenho que me encher do Espírito Santo, se eu tenho que crer em cada palavra, eu crerei em toda a palavra, porque eu quero deitar aos teus pés. É você dizendo: Senhor, eu sou a Ruth nesse dia, eu sou a noiva nesse dia, eu sou a tua esposa nesse dia. E então ele queria ouvir dela quem ela era. Irmão, Deus quer que você e eu reconheçamos quem nós somos. Nós não somos uma gentinha qualquer. Nós não somos um que está: hoje eu sou um eleito, amanhã eu não sei se eu sou. Não, irmão, Deus está levando nossa fé. Deus está nos levando a reconhecer que nós estamos cada dia mais seguros do que nós somos. Que Deus nos chamou não para ficar no deserto. Deus nos chamou para possuir a terra. Deus nos chamou para possuir as promessas para esse dia. Deus nos chamou para tomar posse da terra, da palavra em sua plenitude, tomar posse das promessas. É isso que Deus nos chamou, e é a pregação da mensagem é o que faria isso, é que levaria essa noiva a reconhecer quem ela é, reconhecer o seu dia. Por isso o irmão Branham diz: a palavra estava citando a palavra. E digamos que ouvimos dizer assim, e ele começou a pregar para eles, e ele começou a dizer algo como em Zacarias 11:12: e não tinha o Messias que ser vendido de acordo com o que o profeta disse por 30 moedas de prata. Ele tomou essa escritura e começou a falar. Quando ele falou essa primeira escritura, algo começou a mexer com eles. E eles começaram a pensar: isso é a verdade. Judas o vendeu por 30 peças de prata. Isso está identificado na escritura. E Jesus continuou pregando: você acabou de dizer que esse homem foi vendido por 30 moedas de prata? Está você anotando essa escritura? Zacarias 11:12. Agora vamos Salmo 41:9. Talvez ele disse assim: e ele seria traído por seus amigos. E outra vez em Zacarias 13:7, ele foi abandonado por seus discípulos. E em Salmos 35:11, acusado por falsas testemunhas. Você acabou de dizer que ele foi. Então eles estavam relatando para Jesus. E Jesus, então, sendo a palavra em plenitude para o dia, começou a relatar para eles. E começou a trazer eles a reconhecer pela Escritura. Irmão, é por isso que a palavra de Deus é pregada. Porque isso leva você a reconhecer a Deus pela Escritura.
Quando você reconhece o batismo no nome de Jesus Cristo, você vai o mais rápido possível para a água. Quando você reconhece que Deus é um e não é três, irmão, isso faz você sair de todo o sistema trinitário que há, e você vem e aceita a palavra para esse dia. Sim, Isaías 53:7, ele ficou mudo diante dos seus acusadores. Isaías 50:6, eles o açoitaram, disse o profeta. Salmos 22, ele tinha que clamar na cruz: Deus meu, por que me desamparaste? Fez ele isso antes de ontem à tarde? Esse era Jesus perguntando para eles. Fez ele isto? Salmos 22, outra vez, 18, suas vestes foram repartidas entre eles. Fizeram eles isto? E Salmo 22, 7, 8, escarnecido pelos seus inimigos, a igreja. Salmo 22, outra vez, não houve nenhum osso em seu corpo para ser quebrado, mas transpassaram suas mãos e seus pés, disse ele. Segurando suas mãos para trás, sem dúvida, naquela hora. E então ele dá mais uma escritura, Isaías 53:12, diz que ele morreria entre os malfeitores. Isaías 53:9 diz que ele seria enterrado com o rico. Salmo 16:10 diz: não deixarei sua alma no Hades, nem mesmo permitirei que o meu santo veja a corrupção. E não foi Malaquias 3 o precursor desse homem? Então era Jesus, fazendo eles reconhecer o ministério daquele dia pela Escritura, que estavam relacionados com o dia que eles estavam vivendo. E eu gostaria de ter ouvido citar isso. Veja, és profecia, observe. Então todos os tipos que ele deve ter passado. Sobre Isaac, em Gênesis 22, como Deus pronunciou Isaac como pai de Abraão, tomou o seu único filho, carregando a lenha, monte acima, e ofereceu o seu próprio filho. Então, todas essas escrituras, Jesus veio e começou a pregar para eles. Quando ele começou a pregar isso, então a mente deles começou a ser aberta. Foi agora que isto começou a lhes penetrar. E ele lhes havia chamado de nécios, por não olhar na profecia para aquele dia. Se ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente, então ele está chamando novamente alguns de nécios, por não conhecer a Escritura. Laodiceia cega por não ver o cumprimento da palavra para esse dia. Nécios. E agora isso começou a penetrar. Começaram a ver o cumprimento de tudo. Isto que havia acontecido nos últimos poucos dias. Nos últimos 2 ou 3 anos, a profecia vindicada para era. Foi então que eles descobriram que o seu amigo crucificado Jesus havia cumprido cada palavra. Ele havia levado eles a reconhecer que nesses 3 anos de ministério ele havia desvelado todo o plano para eles e havia mostrado na sua vida que ele era o Messias. Embora ele estava na terra e viveu 30 anos, mas aos 30 anos é que ele se identificou. Ele veio a João no rio, e então a palavra veio ao profeta, e então o profeta apontou o cordeiro, e então o cordeiro começou a desvelar-se em 3 anos. Foi isso que aconteceu no dia que nós estamos vivendo. Em 63 a palavra veio em plenitude para um profeta. O anjo forte desceu com o livro aberto, e ele teve 3 anos desvelando Cristo em sua totalidade para nós. Por isso o irmão Branham diz: o ministério do anjo, do 7º anjo nesse dia, como João apontou o cordeiro, o anjo não aponta nenhuma denominação, ele aponta o cordeiro. O cordeiro é Cristo, Cristo é a palavra, e foi isso que o mensageiro fez. De 63 a 65 ele esteve apontando a palavra em plenitude para nós. O cordeiro desceu com o livro e começou a abrir para nós. É igualmente hoje. Então os líderes ouviram. Por isso, depois dos selos, nós não somos mais ignorantes. Laodiceia não foi mais ignorante depois que os selos foram abertos. Depois que os mistérios foram revelados, então Deus não aceitou mais a escusa deles, porque a palavra agora tinha vindo em plenitude.
Toda a verdade da Bíblia estava desvelada diante de nós. Por isso, enquanto nós somos ignorantes, Deus não leva o tempo da nossa ignorância. Mas, irmão, quando a palavra é descortinada diante de nós, então o irmão Branham diz, rejeitar aquilo é ser a sua orelha furada e nunca mais aquele escravo ouvia o som do jubileu novamente. Se nós rejeitamos andar na luz, então nós ficamos em escuridão. Mas, enquanto nós somos ignorantes, Deus não leva em conta. Mas quando a palavra é aberta em sua totalidade e todas as verdades, como é que Deus vai aceitar? Não, Deus nunca vai passar por cima da sua palavra, de maneira nenhuma. Sim, Senhor. E eles haviam ouvido um sermão de 6 horas sobre profecia sendo confirmada e vindicada, mas ainda eles não tinham conhecido. 6 horas de sermão, mas ainda não tinham conhecido. Mas quando eles o convidaram para entrar, foi que eles realmente o conheceram. Jesus nunca tinha se dado a conhecer nas 6 eras, mas foi no final da 7ª era, é que foi que ele realmente se deu a conhecer, como ele se deu a conhecer lá no Oriente. Por isso mesmo, como o relâmpago alumia do Oriente ao Ocidente, Jesus disse, assim será a vinda do Filho do Homem. O mesmo que brilhou lá no Oriente, agora no Ocidente novamente, nesse último dia. 6 horas de pregação. Agora eles estavam juntos no entardecer. Vocês sabem, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém. Foi então que Ele abriu seus olhos para reconhecer que Hebreus 13:8, foi no entardecer. Eventos são esclarecidos por profecia. Os eventos de hoje são esclarecidos pela palavra. Os eventos de hoje estão na palavra. A coluna de fogo que apareceu aqui, primeiramente ela estava na palavra, havia aparecido antes. Essa nuvem que desceu e o anjo forte envolto nela, estava na palavra. Então esses eventos que nós vemos são o cumprimento das profecias para esse dia. Sim, o que está acontecendo na hora moderna pode ser facilmente identificado se você simplesmente crer na profecia da hora. Sim, se você puder crer, então você vai poder ver o 7º selo aberto. Você vai poder ver que a sua vinda se iniciou, que 1 Tessalonicenses 4 já iniciou o Senhor descendo do céu com um alarido, com uma mensagem no Filho do Homem, trazendo todos os mistérios para nós. Não, então nós começamos a compreender. E o irmão Branham diz, sim, nécios, tardos de entendimento, tardos para crer. E ele diz entre parênteses, você continue refletindo sobre isso. Ele estava trazendo isso para o dia atual. O irmão Branham não era um pregador de história. O irmão Branham vinha e fundamentava o seu sermão lá na história, mas ele trazia aquilo para o dia presente, porque ele estava trazendo essas escrituras, mostrando que elas estavam vindo a esse dia. Por isso ele diz que todos os tipos vieram ao seu cumprimento nesse dia. Todos os tipos vêm agora, juntos nesse último dia que nós estamos vivendo. Por isso você toma Raabe e ela identifica a noiva de Cristo, a esposa dele. Você toma uma mulher que era uma prostituta, uma mulher de má fama, e vem um general do exército de Israel. E ele tinha tantas virgens e donzelas, mas o que fez aquele general querer casar com Raabe? Porque ele não sabia, mas ele estava sendo um tipo para o dia que nós estamos vivendo. Quando o nosso general, o Senhor Jesus Cristo, vem e toma agora nós que não merecíamos e se casa com essa Raabe desse dia, com a esposa dele desse dia, e se torna um com ele, e coloca a semente dele nela, e produz nela a estatura de um varão perfeito, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Então todos aqueles tipos, irmão, não é mais uma Bíblia de história para nós. Por isso o irmão Branham diz que depois que os selos foram abertos, ele diz, irmão, se tornou um novo livro para mim. E se tornou um novo para ele. E a noiva é o mesmo calibre dele. Então chegaria o tempo que seria um livro novo para nós também. Por isso a mensagem se torna nova para nós. E ela vai se descortinando a cada dia. Porque é o plano de Deus. É o livro sendo revelado e aberto para nós.
Mas havia apenas um que havia chegado à maturidade no seu dia. Ele era a primícia, ele era o primeiro molho que foi movido no dia que ele estava aqui. Mas nós ainda estávamos apenas como sementes no chão. Mas chegou um dia que você ouviu, que eu ouviu, e agora a chuva do ensinamento, a chuva seródia e a chuva temporâneas viriam junto, e a chuva da colheita está regando essa semente agora. Talvez você está recebendo a chuva do ensinamento, o outro já está recebendo a chuva da colheita, já está chegando à maturidade. Sempre há, numa lavoura, alguns pés que amadurecem antes, mas o fazendeiro não vai lá e começa a catar aqueles pés maduros, não. O fazendeiro conhece de colheita, ele espera aqueles outros pés amadurecer, e às vezes quando aqueles outros não querem amadurecer, eles passam algum produto que faz acelerar o processo, e Deus tem um produto que é a palavra, que vai amadurecer essa noiva. Se você chegou, espere, porque o outro chegará. Como aqueles escravos subiram a montanha um dia, e eles disseram que ao nascer do sol eles seriam livres. E então aqueles jovens subiram a montanha e chegaram lá em cima, e eles viram o sol primeiro, e eles gritaram: estou livre. E os mais velhos que tinham dificuldade para subir, eles não tinham visto, mas eles sabiam que o sol tinha raiado. Irmão, talvez você não viu tudo o que nós estamos pregando, mas continue andando, continue subindo a montanha, e num desses dias você vai ver o sol da justiça, a abertura completa da palavra para você, a descida do Filho do Homem sendo manifestado no dia que estamos vivendo. Oh, então aquilo alentava aqueles mais velhos. Eles sabiam, os mais novos têm visto. Oh, mas chegou um dia que os outros velhos subiram também. Chegará um dia que essa noiva chegará a uma plena revelação, porque isso não é obra de um homem, não é obra de um pastor, não é obra de um sistema, é a obra do Espírito Santo. Oh, nós não cremos que a noiva é a voz de Deus para esse dia. Oh, irmão, se nós não cremos, nós negamos a palavra. Mas eu creio e você crê que nós somos a força de Deus na terra nesse dia. Deus não tem outros olhos, Deus não tem outra boca a não ser as minhas e a tua. Oh, irmão, Deus tem que se fazer carne, e Ele está se fazendo carne nessa noiva. Oh, ela está se fazendo real para nós. É um Jesus pessoal. Ele se fez real para Maria. Ela recebeu uma semente que Ele fez ele real para ela. E nós recebemos uma semente. A palavra falada é a semente original. E isso está fazendo Jesus real para nós. A palavra. Oh, porque Deus tem deselado isso para nós. Assim como o diabo, ele veio enganando. E ele pensou, como eu disse ontem, que ele poderia enganar. E ele veio naquele cavalo branco e ninguém disse quem ele era. Foi proibido João escrever. E ele estava apenas no simbolismo ali. E ele veio e começou a enganar, começou a cavalgar. Mas chegou no tempo da tarde, então, quando Cristo desce com o livro aberto e começa a revelar quem ele é. E chega no quarto cavaleiro, ele ganha até o nome. E foi revelado o nome, e o nome pelo qual se chama é morte. E o inferno o seguia. Então esse é ele na sua última cavalgada. Mas veio um profeta também e disse: e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus, mostrando para nós que Deus é a palavra. Essa noiva é o único povo na terra que sabe que Deus realmente é a palavra, de Gênesis a Apocalipse, que todo esse livro não foi escrito senão foi pelo próprio Deus que moveu tudo isso, e é uma revelação completa de toda a Escritura. Por isso o profeta diz: o único lugar provido por Deus para adoração, a completa revelação da palavra, é a manifestação do nome de Deus. Então, isso tem sido deselado. Se o diabo ganhou o nome, Deus foi mostrado para nós que Ele é a palavra desse dia. Oh, sim! Então, sim, nécios e tardos de entendimento, tardos para crer. Você continue refletindo sobre isso, porque ele vai dizer mais aqui na frente. Para crer em tudo que os profetas disseram acerca do Messias, que teria acontecido. Agora, observe. Agora, ele observou todos esses pontos outra vez.
tomou essa escritura e começou a pregar novamente. Começou a dizer tudo isso novamente. E mostrou que o que o profeta disse aconteceria. Então eles começaram a entender. Esse é o ministério da noiva desse dia. Por isso é que ela tinha que comer o livro e profetizar novamente. Porque um profeta trouxe a mensagem para nós. Mas agora haveria uma noiva que se levantaria. E haveria um ministério quíntuplo que Deus levantaria. E começaria a profetizar novamente todas essas coisas. Para que o povo pudesse captar e a revelação pudesse ser aberta para o povo. Oh, sim! E observou todos esses pontos outra vez. Oh, pregou outra vez. Aí está o ministério da noiva novamente. Oh, foi depois da ressurreição dele. Foi igual hoje. Depois da ressurreição da palavra. Então é que ele se deu a conhecer para nós. Oh, então eles começaram a compreender. Então eles começaram a compreender. Então ele disse, ele fez como se fosse mais para diante. Oh, mas eles gostaram daquele homem. Esse homem é um homem com H maiúsculo. Esse homem não é apenas o homem, o minúsculo, não é apenas o homem William Branham. É o homem Jesus Cristo que nós estamos falando aqui. Oh, era o homem que estava no ministério desse profeta, inspirando ele a trazer os sermões, esperando ele a pregar a palavra para nós, esperando ele a trazer Cristo ao mistério de Deus revelado, o poderoso Deus desvelado perante nós, a união invisível da noiva, o maior que Salomão está aqui. Oh, e todos aqueles sermões que ele estava trovejando, eram os trovões sendo trovejados na voz do sétimo anjo, eram os mistérios de Deus sendo revelados. Oh, esse homem era o Senhor Jesus Cristo. Por isso o irmão Branham diz, provando sua palavra, o próprio Senhor Jesus Cristo virá em carne humana nesse dia, para fazer a união do corpo ao cabeça, para apresentar o cabeça para nós, a pedra de coroa, Cristo, a palavra em sua plenitude. E eles disseram, você nos deu algo. Oh, nós nunca pensamos nisso. Oh, ele está vivo em algum lugar. Eles estavam dizendo para ele, você nos deu algo. Você mostrou que ele realmente está vivo em algum lugar. Eles não tinham visto ainda que era ele. Mas ele tinha mostrado pela Escritura, que Jesus estava vivo. Eles estavam convencidos. Eles sabiam que realmente as mulheres tinham visto. E agora eles criam que elas realmente tinham visto a ele. Porque um homem agora mostrou pela Escritura que esse Jesus cumpriu todas as profecias que haviam acontecido naqueles dias. E eles disseram, ele está vivo em algum lugar. E eles estavam falando com ele e não sabiam. Oh, então ele... Oh, e sem dúvida ele olhou para eles tristemente. E ele começou a seguir em frente. Mas ele estava esperando que eles o convidassem. Ele estava triste, porque eles ainda não haviam visto. Por isso você vê o irmão Branham na mensagem... Deus não chama o homem a julgamento sem antes advertir. E ele começa a falar de Jesus, dizendo, Jerusalém, Jerusalém. E ele vem e diz, o Espírito do Senhor no meu coração clama nessa noite, Estados Unidos, Estados Unidos. Quem era aquele que estava ali? Era o mesmo Jesus que estava agora naquele corpo. Estava triste, clamando, Estados Unidos, Estados Unidos. Quantas vezes Deus quis fazer algo por vocês? Como Deus enviou o movimento pentecostal no meio de vocês, como Deus me enviou no meio de vocês para fazer o sinal do Messias para vocês, para que vocês pudessem ser captados pelo sinal, para que vocês pudessem ouvir a voz do sinal. Mas agora a voz do sinal tem vindo e vocês têm rejeitado isso completamente. Isso fazia o profeta sentir depressão. Isso fazia ele sentir tristeza, de ver que o povo estava virando as costas para a sua mensagem. Mas quando ele começou a compreender que era o cumprimento da Escritura, irmão, então ele pôde descansar, porque isso tinha que acontecer no dia que ele estava vivendo. Oh, e então ele começou a seguir em frente. Oh, mas ele estava esperando que eles o convidassem. É isto que ele está esperando nessa noite, que você o convide, porque Laodiceia não o quis. Agora eles estão mortos, estão separados de Deus, sem chance nenhuma.
Espiritualmente ela está acabada. Mas agora Ele quer que você, como indivíduo, o convide para entrar. Que Ele se faça parte da tua vida. Que Ele faça se torne pessoal para você. Que Ele possa dirigir a tua vida. Que Ele possa levar você a uma vida mais perto dEle. Que Ele possa mudar a nossa vida. É isso que Ele quer agora. Agora restou simplesmente um convite pessoal de você para Ele. Sim. Para um companheirismo ao redor da mesa. Ele está realmente vivo. Amigos, este é o cumprimento de Malaquias 4, São Lucas 17, São João 15, tantos, Apocalipse 10, tantas profecias que podem ser fixadas exatamente nesse dia. E também no livro de Marcos e em Mateus, onde ele diz que esses grandes sinais e maravilhas apareceriam no céu. E o povo os chama de discos voadores. Podem desaparecer com o poder e rapidez de um pensamento e inteligência que pode mover ali. E ele pode escrever, ele pode falar, ele pode fazer o que ele deseja. A grande coluna de fogo, o mesmo ontem, hoje e eternamente. E espetáculo vindo sobre a terra, pirâmides e fumaça subindo para o ar. Ali em cima, onde não pode haver nenhuma umidade ou nada, 30 milhas de altura, predito 1 ano e meio antes de acontecer, que isso seria dessa maneira. Então vira a fotografia e veja quem está olhando para baixo. Nenhuma palavra, nenhuma vez falhou. O mesmo Jesus olhando para a sua noiva aqui na terra agora. É o tempo do entardecer outra vez, amigos. Mombrano estava implorando para que o povo visse. Ele estava aqui no final do seu ministério, 1º de agosto de 65. Ele sabia que não havia muito tempo mais. E agora ele estava tentando chamar a atenção. Mas graças a Deus que hoje Ele chamou a nossa atenção. Porque a mensagem continua mais viva do que nunca. E ela vai produzir o que Deus disse que produziria. Uma noiva palavra. Ministros verdadeiros, mulheres verdadeiras, pastores verdadeiros, homens com vida dignas, homens que realmente podem vindicar, homens que realmente podem representar a Jesus Cristo em suas congregações. Deus vai ter isto para nós, irmão. Deus não é um Deus de decepção. Deus é um Deus que faz tudo perfeito. E Deus vai ter tudo isto, porque Ele é que disse, e assim acontecerá. É tempo do entardecer outra vez. Eventos esclarecidos por profecias que foram vindicadas para o dia e a hora que nós estamos vivendo. Irmão, Jesus levantou-se da tumba e apareceu para Simão e para as mulheres e lhes mostrou que Ele estava vivo. Aquela foi a manhã. E então no entardecer Ele voltou outra vez, mas Ele realmente andou com eles durante o dia. No amanhecer Ele se manifestou a eles, mas Ele caminhou com eles durante o dia. Durante as eras Ele caminhou, mas Ele realmente andou com eles durante o dia, e lhes repreendendo pela sua cegueira. Mas então Ele se fez conhecido a eles no tempo do entardecer. Amém? Então, lá no amanhecer Ele se manifestou. Andou com a igreja durante o dia. Mas no tempo do entardecer Ele se fez conhecido novamente para nós. Ele se fez conhecido a eles no tempo do entardecer. É o mesmo que o Jesus tem feito nesse tempo que nós estamos vivendo. Amém? Enquanto nos levantamos, nos pomos de pé para encerrar. Vamos encerrar com isto aqui agora. Com isso aqui que o irmão Brana diz para nós. Agora, Deus, entre no nosso companheirismo nessa noite que temos ao redor da palavra. Deus é tão raramente crido entre os povos, porém estou agradecido que há alguns que tu tens chamado e lhes ordenado para a vida eterna. E tu dissestes, tudo que o Pai me tem dado virá a mim.
E agora, enquanto as luzes do entardecer estão brilhando, enquanto tu tens permitido, Senhor, que nenhuma profecia de centenas que já foram entregues alguma vez falhou. Então, verdadeiramente, se aquilo identifica isto, tem que ser tu, porque nenhuma outra pessoa poderia ser tão exata, exatamente como a Bíblia. Ninguém poderia escrever, ninguém no espaço de 1.600 anos, por 40 escritores diferentes, poderiam escrever, e nenhum erro estar naquilo. Querido Deus, eu oro que tu manifeste nessa noite, que Hebreus 13:8, que tu és o mesmo, e as palavras que tu disseste então, que tu as faça hoje, e tu prometeste isso, tu disseste nesses últimos dias, quando o mundo está como Sodoma e Gomorra, perversão, e olhar para esses rapazes tão parecidos com as moças, usando roupas como as delas, e vendo as moças tentando agir como os rapazes, e ver os homens e mulheres nessa era pervertida, ver que a atração feminina tem se tornado um ídolo de adoração, e o evangelho tem sido empurrado para um lado, e a nudez da igreja de Laodiceia. Ó Deus, que ora, vem agora, Senhor Jesus, faça-te conhecido para nós, pois pedimos isso no nome do Senhor Jesus, porque nessa era negra, Laodiceia estava nua, mas foi quando Eva estava nua que Deus desceu para vesti-la, e quando Laodiceia estava nua, Deus desceu para nos tirar dali, porque nós também estávamos nus ali dentro, mas Ele desceu para nos vestir com a roupagem da palavra agora. Vamos inclinar nossas cabeças agora, e enquanto nós temos uma palavra de oração, se você quer ser lembrado agora em oração, se você quer aceitar esse Jesus na tua vida, é muito tarde, irmãos, é hora de você correr, e se você não foi batizado no nome de Jesus Cristo, eu te aconselho a você crer e ser batizado o quanto antes possível, porque a porta vai se fechar. Não é eu que vou fechar, não é nenhum homem, é o próprio Deus que vai fechar, como fechou nos dias de Noé. E se você quer ser lembrado agora em oração e dizer: Senhor, eu quero ser lembrado, Senhor, eu estou longe de Ti, Senhor, eu estou fora da comunhão, Senhor, eu tenho pecado, e você quer levantar a sua mão para Deus e dizer: Senhor, lembra-te de mim nessa hora. Você quer levantar a sua mão enquanto nós oramos nessa hora? Ó Senhor Jesus, nosso Pai Celestial, nós estamos agradecidos pelo cumprimento das Escrituras, Pai, por podermos ver os eventos modernos sendo esclarecidos pela profecia. E Tu disseste: quando virdes essas coisas acontecer, quando virdes o Filho do Homem vindo numa nuvem, levantai as vossas cabeças para cima, porque a vossa redenção está próxima. Pai, nós estamos vendo, temos visto as Escrituras cumprindo. Temos visto, como diz o irmão Brano, Apocalipse 10, 1-7 virou história. Oh Deus, nós temos visto tudo isso diante de nós. Temos visto a noiva surgindo, temos visto o esfriamento. Oh Deus, mas tudo isso está dentro do quadro. As virginés se esfriando, mas as prudentes cada vez mais buscando o azeite. Deus, que Tu possa fazer-nos sermos essas virgens prudentes, que estamos adereçando a nossa lamparina cada dia, buscando pelo batismo do Espírito Santo. Porque foi quando o profeta pregou os selos e revelou o cavaleiro do cavalo amarelo, que se chama morte. Então ele pregou o sinal, mostrando que a única maneira de escapar desse cavaleiro é aplicar o sinal na nossa vida, é limpar nosso lar, é estabelecer o altar de oração, é chutar toda a imundície, tirar toda a televisão, toda a saia curta e limpar o nosso lar. Oh, é um tempo de limpeza, porque foi no tempo de limpeza que aquela mulher tinha perdido a dracma e o seu esposo estava por voltar. Pai, ajuda cada irmão aqui, limpar o seu lar, limpar a sua casa, chutar toda a imundície para fora. Oh, porque é um tempo solene de preparação. Deus, lembra de cada mão levantada e perdoa, Senhor, algum pecador, e estenda a Tua mão de misericórdia, no precioso nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Vamos cantar um hino, depois anunciaremos os que nos acompanharam. Vamos de pé cantar esse hino.
notícia que seriam livres. Aleluias. Subiu a montanha esperando a chegada da aurora, com um grito na boca, grito de vitória, assim que o sol veio para eles. Então diga: eu sou livre, eu sou livre. Também já estive preso em sistema que escraviza sem dó e nem pena, sistema cruel de Laodiceia. Mas eu pude ouvir uma voz que liberta, pregando a palavra aberta. Percebi nascer do sol, o nascer do sol. Amém. Canta então: eu sou livre, eu sou livre. Aleluia. Eu sou livre, eu sou livre. Vejo nascer do sol. Aleluia, aleluia. Eu sou livre, eu sou livre, eu sou livre, vejo nascer o sol. Profeta, o profeta também subiu a montanha, trazendo notícia para muitos estranhos, mas para mim é a libertação. Glória a Deus, aleluia. Sua voz soou em alto e bom som, dizendo à igreja: Shalom, Shalom, o nascer do sol. Trouxe um novo dia, trouxe um novo dia. Oh, glória a Deus. Eu sou livre, eu sou livre, eu sou livre, vejo nascer o sol. Eu sou livre, eu sou livre, eu sou livre, vejo nascer o sol. O profeta também subiu. O profeta também subiu a montanha, trazendo notícia para muitos estranhos, mas para mim é a libertação. Aleluia. Sua voz soou em alto e bom som, dizendo à igreja: Shalom, Shalom, o nascer do sol. Trouxe o quê? Trouxe um novo dia. Grita, grita então: eu sou livre. Aleluia. Eu sou livre, eu sou livre, vejo nascer o sol. Aleluia, aleluia. Eu sou livre, eu sou livre, eu sou livre, vejo nascer o sol. Aleluia. Você é livre? Diga: eu sou livre, eu sou livre. Não estou mais em sistemas, mas estou na palavra aberta. Aleluia, aleluia. Louvado seja
o nascer do sol. Amém? Aleluia! O profeta pregou ao nascer do sol o poder vivificador. E no final ele disse: o poder vivificador, falando daquele evento, nos permite ver sua vinda. Nos permite ver a sua descida para nós. Graças a Deus que temos visto este dia que estamos vivendo. Nos acompanharam Tiago e Rosane, de Novo Hamburgo, Ana Lídia e Sandra, de Gravataí, Júnior, de Itajaí, Ezequiel Zufo, de Chapecó, Davi e família, e Denise, de São José dos Pinhais, Edson e Sueli, de Toledo, Léa, Sara e Cida, Cleusa e Eber, de Cascavel, Osmar e Vilma, de Assis Chateaubriand, Josias e família, de São Paulo, Elifas e Mônica, de Macaé, e o pastor Raimundo, irmã Sueli, Marcos e família. Amém. O pastor Raimundo está só me observando lá, né? Passando pelo crivo dele, né? E o irmão Lázaro, de Itajaí, também. E aqui temos o visitante, irmão Gessé e família. Deus abençoe, irmão Gessé. Prazer em ver vocês aqui conosco. E a irmã, oração em favor do irmão Dimas Ouberá, que está internado e passará por uma cirurgia amanhã. O irmão Guiomar pede oração por sua irmã, que está com dores no braço. E irmão Denis e família pede oração por saúde e harmonia familiar. Pastor João Maria, o senhor pode vir orar ou o senhor tem que ficar aí cuidando? Se o senhor puder vir, faz favor. Pastor João Maria nos dá a honra de nos visitar. Eu gostaria que ele dissesse uma boa noite para a igreja e depois orasse. Abençoe, pastor. Fique à vontade. Senhor Deus Todo-Poderoso, estamos mais que felizes e convencidos, Senhor Deus, de tudo aquilo que Tu tem feito por nós. Pai Santo, podemos dizer a Ti, de coração aberto, Senhor: Senhor, muito obrigado por ter lembrado de nós, Senhor. Éramos Teus inimigos, mas Tu foi nosso amigo. Ó bondoso Pai, e nos trouxe para perto de Ti, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Nós nunca merecemos estar num lugar como este, mas a Tua graça nos alcançou. E aqui estamos. Muito obrigado, Senhor. Abençoa cada vida, Senhor. Cada irmã, cada irmão, cada criança. Esse querido irmão que nos trouxe essa tremenda mensagem. Ó Deus, confortadora, Senhor. Convencedora, Senhor. Ó Deus amado, de fato estamos convencidos que Tu, Senhor, foi o grande nosso amigo, nosso Salvador. E queremos que Tu seja o nosso Senhor. Pedimos a Ti, acompanha cada irmão, cada irmã, cada criança, Senhor. Permaneça no coração de cada um, fazendo que nós possamos lembrar de todas essas coisas que nos foram anunciadas, Pai, sabendo que isto é a grande verdade para o nosso dia. No nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Então agora nós vamos despedir a todos e somente os irmãos aqui, se os outros quiserem ir, os nossos irmãos aqui, pediríamos para permanecer aqui uns 5 minutinhos, só para me dar uma nota aqui. Então, Deus abençoe todos que nos acompanharam. Terça-feira, 20 horas, ore por mim, que o pastor não vai estar aqui, pediu para mim fazer aquela parte, e eu realmente não sou muito bom nisso, mas que Deus nos ajude, né? Então, Deus abençoe cada um. Lembrando da nossa reunião de Páscoa, começando na sexta, às 18 horas, né? Sábado, vamos ter culto às 15 com os jovens e às 18 com a igreja. E domingo às 9 da manhã, né? Encerramento.
Deus abençoe cada um de vocês. E os irmãos permaneçam aqui um minutinho, por favor, no santuário. Pode se assentar.